Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando mais um teste da semana com a Ram Rampage Rebel com um motor 2.0 turbo a gasolina. Quem acompanha o canal já sabe que quando a gente está aqui nesse lugar é porque é o vídeo de viagem, mas para a gente conseguir testar mais carros aqui no canal Digital Autos, estamos fazendo uma pequena mudança na programação dos vídeos. Então, a partir de agora, a gente vai incluir as assistências à condução, ou seja, no caso desse carro aqui, sistema de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e piloto automático adaptativo. Tem também os sensores de ponto cego e o farol alto automático. Então, nesse vídeo aqui a gente vai testar esse carro na estrada, vamos de São Bernardo até Jundiaí, aproveitar para fazer uma média de consumo nesse trajeto, ver se anda bem na estrada, se é confortável. É uma picape, então será que pula muito a traseira quando tá vazia, que é o nosso caso aqui? Vamos testar tudo isso e aproveitar também para falar desses sistemas de segurança, né? Os sistemas de condução semi-autônoma, digamos assim. E eu tenho que mostrar aqui para vocês no interior que ela tem algumas configurações a respeito dos auxílios à condução. Já até deixei aqui pra gente frenagem automática de emergência, ó, alerta de colisão frontal ativo. Você pode deixar ele desligado, apenas o aviso, ou o alerta mais a frenagem. E você regula também a sensibilidade do alerta de colisão. Você pode deixar perto, médio ou longe. Se você deixar longe, por exemplo, qualquer coisinha ele já vai te avisar para você frear. Aqui você pode regular também a intensidade, e é legal que a maioria das funções você pode pedir informação. Então ele fala aqui, ó, define a que distância o volante irá fornecer resposta para potenciais afastamentos da faixa. Então, se você deixar tarde, por exemplo, assim que ele já estiver praticamente saindo da faixa, ele vai corrigir. O médio ele vai ficar um pouco mais sensível e cedo ele vai tentar centralizar. Embora ele não tenha centralização de fato, tá? Ele apenas corrige quando você está saindo. E você regula também a intensidade. Então, vamos perguntar para ele o que isso significa. Define a força da resposta do volante para potenciais afastamentos de faixa. Vamos deixar os dois aqui no médio e a gente muda depois para testar. Claro que a gente também tem algumas coisas do sensor de estacionamento e o alerta de ponto cego você pode deixar desligado, luzes ou luzes mais o aviso sonoro. Só que o aviso sonoro é muito chato, né? Porque você rodando na cidade, o alerta de ponto cego vai funcionar a todo momento, então ele vai ficar apitando a todo momento. Então eu recomendo deixar somente as luzes. E também aqui em luzes, ó, você pode, além de outros detalhes, desligar a função automática do farol alto também, né? E eu já vou falar melhor dele para vocês. Lembrando que esse carro, infelizmente, não tem reconhecimento de placas de trânsito. Até o 208 Grif, que a gente testou aqui no canal, tinha esse item. Esse carro, obviamente, é muito mais caro, então eu esperava que ele tivesse também, mas infelizmente não. Agora que vocês já viram as regulagens de intensidade e sensibilidade desses sistemas, vamos lá para a estrada conferir eles em funcionamento. Bom, pessoal, pegando estrada aqui com a Ram Rampage, geralmente a gente começa o vídeo de viagem lá na rodovia dos Bandeirantes, mas como hoje eu quero mostrar para vocês os sistemas de condução, vamos começar aqui na Imigrantes. Vamos lá, pessoal, o sistema de faixa já está ativado, vocês viram as configurações que a gente utilizou ali no começo do vídeo e vamos ver como que é ele em prática. Vou jogar ele aqui para a direita, ó, vou deixar ele sair sozinho, ó, minhas mãos estão fora do volante, vamos ver. Já corrigiu, certo? Só que repara que ele jogou muito para a esquerda, aí ele vai corrigir de novo e vai corrigir de novo, ó. Ele fica um ping-pong. E por que que acontece isso? Porque esse carro não tem o centralizador de faixa. Então, ele não necessariamente mantém centralizado. Pode ser que dependendo da configuração que você define na multimídia, dependendo da curva, talvez ele até consiga centralizar. Mas ele não tem o centralizador, ele apenas corrige quando você está saindo da faixa. Então, de novo, ó, vou deixar ele vir aqui para a direita. Ó, sozinho ele corrigiu para a esquerda, mas reparem que ele corrige muito e joga para o outro lado, ó. Percebeu? Vamos testar aqui, vamos alterar a sensibilidade para ver se a gente consegue um funcionamento um pouco mais suave. Então o alerta e a intensidade estão os dois em médio. Vamos deixar a intensidade em baixa. Vamos ver se muda alguma coisa. Ó, vamos ver, deixando sair aqui. Ó, parece que ele corrigiu devagar, ou foi a pista mesmo, vamos ver. Vamos jogar de novo aqui para a direita. Ó, ele realmente corrigiu bem pouco no volante. Vamos ver aqui na esquerda agora. Ó, reparem que quando a gente coloca na intensidade baixa, ele realmente corrige muito devagar.
Para essa situação que você tá aqui numa reta, ó, vamos jogar de novo para a direita, ele até que funciona bem. Porém, qual que é o problema disso? Se tiver uma curva um pouquinho maior como aqui, ó, provavelmente ele não vai funcionar, ó. Agora, na verdade, pessoal, ele desligou. É até uma situação legal para mostrar para vocês. Começou a chover e provavelmente caiu alguns pingos bem na lente do sistema, porque ele é baseado por essa câmera que está aqui atrás do para-brisas. Então ele apareceu ali para mim que os sistemas estão indisponíveis nesse momento. Então ele não vai funcionar nem o sistema de permanência em faixa, nem o farol automático, nem nada desse tipo. Ó, já voltou a funcionar. Por quê? Porque provavelmente já secou a água que estava ali, né? É normal isso acontecer, tá, pessoal? Não é exclusivo desse carro. O piloto automático adaptativo continua funcionando porque ele tem o radar, ele é baseado pelo radar, então isso não interfere. Agora, esses sistemas que são pela câmera, permanência em faixa, farol automático e tudo mais, eles acabam não funcionando dependendo das condições climáticas. Se tiver um sol muito forte batendo na lente, ele vai ofuscar a câmera, assim como ele ofusca os nossos olhos, por exemplo, e a gente não consegue enxergar e a câmera também não vai conseguir. Ó, vamos voltar aqui para a intensidade média, vamos ver se ele vai fazer essa curva, ó, demorou bastante para começar a fazer. Vocês viram que se eu não corrigisse, ele ia acabar saindo ali, né? O alerta, vamos deixar ele cedo, então. Vamos ver o que acontece. Provavelmente ele vai mexer no volante mais cedo. Vamos ver se resolve alguma coisa. Ó, tá tentando voltar, mas vocês reparem que ele já comeu bastante faixa e agora ele vai jogar pro outro lado. Então não é muito legal esse sistema. A gente testou também o Peugeot 208 Grife, que tem o sistema de permanência em faixa, e mesmo sendo um carro muito mais básico, lá era melhor calibrado. Lá ele conseguia fazer até algumas curvas um pouco mais acentuadas. Esse aqui a gente vê que o funcionamento dele não é tão bom nem mesmo na reta. Jogando de novo pra cá, ó, ele corrigiu, mas olha a intensidade que ele corrige, ó. Ele vai ficar de um lado pro outro, ó. Tô deixando ele sozinho até o momento, ó. Sozinho ele tá, ó. Ele fica como um ping-pong, ó. Tá vendo? Ele chegou bem próximo da estrada ali. Não coloquei as mãos no volante ainda. E pelo menos ele fica bastante tempo, né? Ó, agora ele desativou porque ele me obriga a colocar a mão no volante. Porque não é uma substituição do motorista, né? É apenas um sistema de auxílio à condução. Bom, vamos testar o piloto automático adaptativo. Vou programar aquele em 70 km por hora. Deixa eu até colocar ali na tela dedicada ao sistema. Ó, apareceu uma Rampage ali no painel, não sei se vocês perceberam. Por quê? Porque ele está detectando um carro à frente. Então agora que passou o radar, ó, vamos subir para 100 km por hora. Não tô pisando, tá? Ele tá subindo ali, 75, 76. Por que ele não tá subindo mais do que isso? Porque tem um carro na frente. E aqui a gente consegue mudar a distância do piloto automático. Aqui eu deixo uma distância maior e reparem que ele tá começando a perder velocidade para aumentar essa distância. Ó, eu gosto de deixar na distância mínima, porque mesmo assim ele já deixa uma distância relativamente grande por questão de segurança. Então eu deixo sempre na mínima para ele ficar o mais perto possível do carro da frente. Ó, o Corolla vai sair, lembrando que está programado em 100 km por hora. Ó, o Corolla saiu, ele já saiu a Rampage ali do painel e ele está voltando sozinho para os 100 km por hora. Na estrada esse sistema funciona muito bem, mas na cidade, apesar dele ter o stop and go, ou seja, ele consegue parar totalmente o carro e retomar a velocidade depois, apesar disso, na cidade ele não funciona muito bem. A gente vai pegar ali a Avenida dos Bandeirantes e eu vou conseguir mostrar melhor isso para vocês. Enquanto isso, vamos falar de outras coisas. Pontos de atenção. Farol alto automático. Como vocês já viram aqui em outros modelos da Stellantis, a exemplo do Jeep Compass e até do Peugeot 208, o sistema da Stellantis ele costuma acionar só quando a iluminação do farol baixo não for suficiente. Então, o que isso quer dizer? Quando você tem uma via iluminada com iluminação pública e os faróis baixos já dão conta, até porque esses faróis são muito bons, eles são em LED, né, full LED, inclusive com projetor. Então nessas situações que o farol baixo já consegue suprir a demanda necessária, ele não liga o farol alto automático, mesmo que esteja a função automática ativada. Ele ligou comigo uma vez só, aqui no caso da Rampage, até o momento, e foi um tempo muito curto, foi questão de alguns segundos. Ele ficou no máximo uns 10 segundos ligado ali e já desligou novamente.
Então não é um sistema que eu acho tão legal. Ele deve funcionar em estradas, por exemplo, que você não tem iluminação própria, iluminação pública. Por quê? Tem um carro na sua frente, ele desliga o farol alto. Tem um carro vindo na direção contrária, ele também desliga para não ofuscar ninguém. Essa é a função do farol alto automático. Porém, eu esperava que ele ligasse a todo momento, mesmo que a iluminação do farol baixo seja o suficiente. Até porque, na minha opinião, quanto mais iluminação você tiver, melhor, né? E pra gente não ter que ficar a cada rua que a gente entra da cidade ligando e desligando o farol alto, a função automática serviria para isso. Eu não encontrei no manual, porém, alguma velocidade definida de funcionamento. Lá no Peugeot 208 a gente viu que ele funciona, se eu não me engano, a partir de 25 km por hora ou 35. Aqui eu não achei isso no manual, ele não especifica. Vamos testar de novo o piloto automático aqui então. Aqui a velocidade máxima da via é 50 km por hora, vou botar então 52, mais ou menos. Eu tô com o pé aqui só se precisar frear, tá? Porque como eu falei, o sistema não substitui a ação do motorista. Ó, mas vamos ver aqui, ó, ele vai detectar o carro e ele vai começar a frear sozinho. Vamos ver se ele vai demorar para detectar ou não. Ó, reparem que ele é um pouquinho agressivo. Nesse caso aqui, ele até detectou o carro com uma certa distância. Ó, aqui por exemplo, ó, ele começou a acelerar sozinho. Até agora não mexi no pedal. Aqui eu vou ter que frear por causa dos cones ali. Mas às vezes ele demora para detectar o carro na frente, então ele acelera de forma muito agressiva até o carro. E às vezes ele acaba freando através da frenagem automática de emergência. Ou seja, não é um sistema tão preciso assim. E ele basicamente tem o mesmo funcionamento que a gente já viu no Jeep Compass Limited. As mesmas observações que eu fiz lá eu faço para esse carro. Tudo bem que, como eu falei, eu utilizo a distância mais próxima, mas ele precisa detectar o carro com maior distância, né? Acho que o alcance desse radar não é tão grande assim. E aí ele acaba não sendo muito suave. Ó, aqui ele freou sozinho para não exceder a velocidade. Isso é o legal do piloto automático, o adaptativo, né? Porque o convencional geralmente não faz isso. Mais um teste aqui, vamos restabelecer a velocidade de 52. Ele tá acelerando sozinho. E ali na frente ele precisa frear porque o trânsito tá parado. Vamos ver se ele vai fazer isso. Vamos lá. Começou a frear. Tá freando sozinho. E aqui acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês ele parando totalmente o veículo. Meu pé tá aqui atrás, ó. Tá 9, 8, 7, tá caindo a velocidade cada vez mais. E parou completamente sozinho. E se o trânsito da frente andar, como que eu faço? Eu vou ter que acelerar? Não. O trânsito da frente começou a andar, eu clico no botão RES para restabelecer, ele vai voltar sozinho. Ó, como vocês viram, ele freou de forma um pouco mais agressiva. Ele acelera um pouco forte, freia, ele tá fazendo tudo sozinho. Acho que ele vai fazer a mesma coisa agora. Deu um pouquinho de distância, ele vai acelerar. Ó, ele começa a pegar velocidade com certa rapidez, então ele acaba tendo que frear de uma forma um pouco mais forte também às vezes. A minha conclusão sobre o piloto automático adaptativo é: não recomendo utilizar muito na cidade, apesar dele funcionar, mas na estrada ele funciona bem melhor, porque você não tem tanto esse anda e para, também geralmente não tem uma mudança de velocidade muito grande entre os carros, então acaba funcionando um pouco melhor. Uma coisa importante que eu tenho a falar também é da frenagem automática, que eu não comentei, é que ela tem detecção de pedestres e ciclistas. Alguns modelos mais básicos com esse sistema não tem esse reconhecimento, só reconhecimento para carros mesmo. Então algo interessante aqui da Rampage. Meio obrigatório já, né, pro valor dela, né? Esse carro hoje está na faixa de R$268 mil com os opcionais desse vídeo. Tem mais duas coisinhas interessantes que eu preciso citar para vocês. O sistema de permanência em faixa ele não funciona em baixas velocidades. Isso para você usar na estrada mesmo. Se eu não me engano, ele funciona a partir dos 60, 70 km por hora. Outra coisa, esse carro tem sensor de ponto cego, então não sei se vocês conseguem visualizar de onde vocês estão, mas ele acende um triângulo laranja aqui no retrovisor. E junto com esse sistema ele tem o alerta de tráfego cruzado traseiro. Ou seja, quando você está saindo de ré numa vaga, ele usa esse sistema dos sensores de ponto cego para detectar se tem algum carro vindo de forma cruzada atrás. Então você está saindo aqui de ré, os carros vão passar aqui atrás e ele apita e pisca do lado que o carro vai passar para te alertar. Funciona muito bem, inclusive, acho que ele avisa no ponto certo, nem tão cedo nem tão tarde. Vamos lá, pessoal, chegamos finalmente aqui na Rodovia dos Bandeirantes.
depois de bastante trânsito em São Paulo. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, a frenagem automática de emergência. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos acelerar mais forte atrás do carro, ó. Viram ali? Ele avisa ali no painel frear e apareceu ali o alerta de colisão frontal ativado. Não vou ficar repetindo muitas vezes, mas de novo, ó, viram que ele funciona muito bem, né? E nesse caso aqui ele pré-condicionou os freios. O que ele fez? Eu freiei um pouco, era já suficiente, mas ele entendeu que fosse necessário uma frenagem um pouco mais forte. Então mesmo eu pisando pouco no pedal do freio, ele freou um pouco mais forte por conta própria. Então a gente conseguiu mostrar que nesse caso, ele realmente atuando no freio. E funciona muito bem, tá, pessoal? Não necessariamente ele vai conseguir evitar a colisão, mas às vezes ele consegue mitigar, ou seja, um acidente que talvez aconteceria a 130 km por hora, talvez ele consiga frear e acontecer a 100, por exemplo, o que é bem menos grave. E também de 80 cair para 50, ou que seja de 80 para 70, 10 km já dá uma diferença importante. E agora vamos então focar na utilização desse carro rodando na estrada. E vamos falar do conjunto mecânico dessa picape. Ela utiliza a motorização 2.0 turbo a gasolina de 4 cilindros em linha, que a Ram chama de Hurricane 4. Esse é o mesmo motor que está presente no Jeep Wrangler, que é aquele SUV off-road da Jeep, e está presente também no Jeep Grand Cherokee. A diferença é que lá ele tem 2 ou 3 motores elétricos, se eu não me engano, então ele é híbrido plug-in, tá? Aqui é somente a gasolina, lembrando que esse motor não é flex. O que é o interessante? São 272 cavalos, estão disponíveis, se eu não me engano, a 5.000 rotações, e um torque de 40.8 a 3.000 rotações. Transmissão aqui automática de 9 velocidades, a mesma que a gente já viu no antigo Renegade Diesel, na Toro Diesel, até mesmo na versão diesel da Rampage e em outros modelos também como Compass e Commander. Então já é uma transmissão bem conhecida de 9 marchas. Por que ela tem tanta marcha assim? Porque esse carro utiliza tração nas 4 rodas. E agora o sistema é um pouco diferente na Stellantis. Ao menos nesse carro aqui, ele só tem 2 opções de tração: ou 4x4 automático ou 4x4 low. O low, no caso, ele utiliza as 2 primeiras marchas da transmissão como se fosse uma reduzida. Não é uma reduzida de fato, tá? Não é uma caixa reduzida. E o que significa 4x4 automático? Ele prioriza sempre a tração dianteira, mas quando necessário ele vai acoplar o eixo traseiro automaticamente. Poderia, na minha opinião, ter uma opção 4x2, mas por outro lado é bom porque fica mais fácil de mexer nesse sistema, né? Como ele sempre vai ser automático, se você pegar um momento de chuva um pouco mais forte, o carro tende a deslizar, alguma coisa nesse sentido, ele vai fazer essa transferência de tração automaticamente. Pode não ser muito benéfico para o consumo, mas a gente já vai falar de consumo inclusive. Vamos falar de consumo por enquanto. Eu acabei de resetar aqui, ó, meio quilômetro atrás, eu resetei a média de consumo para a gente ver quanto que faz na estrada. Lembrando que aquela média de São Bernardo até Jundiaí eu não resetei, tá, pessoal? A gente vai conferir isso no final do trajeto. E a média parcial, desde que a gente saiu de lá, está em 50,2 km, 9,7 km por litro, em 1h15. Então vocês viram que a gente pegou bastante trânsito. E pelo trânsito que a gente pegou, considerando o porte desse carro, 9,7 não é uma média tão ruim assim. Porque a estrada, de fato, a gente está pegando só agora, né? A gente pegou aquele trechinho no começo, onde eu mostrei os sistemas de condução, mas foi um trecho muito curto. Agora sim que a gente vai pegar uma parte mais longa de rodovia com a Rampage. Bom, enquanto a gente está aqui registrando a média de consumo, vamos falar sobre os pneus. Aqui temos pneus de uso misto, a medida está aparecendo aí na tela para vocês, é aro 17. E por eles serem de uso misto, na terra, por exemplo, vai ser um pneu melhor do que um pneu voltado só para o asfalto. Só que tem um porém, ele acaba sendo barulhento por causa disso. O isolamento acústico desse carro eu achei bom, não achei ruim. Não transmite muito barulho aqui dentro, mesmo quando passa moto do lado, e moto em São Paulo a gente sabe que é super barulhento, mas tem bastante rolagem dos pneus. Ó, aqui se eu fico um pouco mais quieto, vocês conseguem escutar bastante o barulho do pneu rolando no asfalto. A versão Laramie e a RT, que são as 2 outras versões, elas têm pneus de uso urbano em ambas as configurações, seja gasolina ou seja diesel. E essa aqui eu uso misto também nas duas, tanto gasolina quanto diesel.
Agora, eu achei esse carro bem confortável. Muita gente comentou que a Rampage é meio dura, mas sinceramente eu não achei. A gente testou, por exemplo, o Renegade e o Compass, inclusive nesse mesmo trajeto aqui de estrada. Eu acho eles um pouco mais confortáveis, mas lembrando que estamos falando de uma picape que, apesar de não ser o foco, ela foi desenvolvida para levar carga. Então, eu achei, aqui nesse caso que a gente está vazio, eu estou sozinho dentro do carro, eu achei uma suspensão bem confortável. E esse carro é uma delícia de dirigir, principalmente aqui em viagem, né? É muito gostoso viajar de carro, e quando você tem um carro tão bom quanto esse, fica ainda melhor. Bebe um pouco, né? Então vamos ver quanto que ficou o consumo desde o momento que eu resetei ali atrás. 6,6 km até o momento, eu tô andando de forma bem tranquila, 115, 120 km por hora. Ó, 6,8 km com 12,7 km por litro em 4 minutos. Então é um trecho bem curtinho, mas eu não vou resetar ele, vou deixar ele rodando aqui pra gente ver ali mais pra frente com um trecho já um pouco maior. Ó, tirando a rolagem dos pneus, você tem um isolamento acústico muito bom, tem um silêncio bem agradável. Eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, inclusive, mas ele não é barulhento. Vamos dar um pé um pouquinho mais forte aqui, ó. Ó como desenvolve a velocidade. Ó, já passamos de 150 km por hora. E falando sério, eu pisei bem pouquinho no pedal do acelerador, pessoal. O modo Sport está desligado. Então, em geral, esse carro tem uma resposta muito boa. Ali na saída do pedágio, eu vou pisar no fundo do acelerador para vocês verem como ela ganha velocidade facilmente. Tem uma outra coisa aqui que pode acabar fazendo um pouco de barulho que incomoda, que é esse carro não tem capota marítima de série. Incrível isso, né? De novo, estamos aqui num carro de 260 mil reais, com os opcionais vai para quase 268 e não tem capota marítima de série. Não tem brake light também, a gente vai falar isso melhor na avaliação. Isso é um absurdo porque a Strada Range Turbo, que a gente testou aqui no canal, tem a capota marítima de série. Essa picape que é maior, muito mais cara, é da Ram. A Ram tem um peso de marca premium, né? E não tem capota marítima de série. Vamos lá, pessoal, ligando o modo Sport aqui, pé no fundo. Responde muito bem, né? Já deu ali os 90 km por hora. E detalhe, pessoal, tem outra coisa. Ele dá até uma espirradinha no turbo. É muito gostoso. Tem uma polícia ali, então eu não vou acelerar tanto assim. Mas, ó, continuando no modo Sport, ó, um toquinho no acelerador, ó. Olha como sobe rápido a velocidade, né? Muito legal mesmo. E você coloca no modo Sport, o painel fica em vermelho, muda a grafia, fica muito bonito mesmo. Vamos conferir como que ficou o consumo na estrada por enquanto? 11,1 km por litro com 16,2 km rodados em 13 minutos. Claro que com aquela aceleradinha ali que a gente deu, deve ter caído bastante a média, eu não olhei antes. 11 km por litro é mais ou menos o que eu realmente consegui fazer com esse carro na estrada, andando de forma bem tranquila. Mas a gente vai conferir até o momento da gente sair ali para ver como que vai ficar esse consumo, até o momento que a gente for sair da estrada. Bom, aqui acho que vai dar pra gente dar uma aceleradinha de novo, então vamos ligar aqui o modo Sport. Ele já sobe um pouquinho a rotação. Ó, pessoal, 105 por hora, pé no fundo. Tem um pouquinho de lag ainda assim. Mas olha como desenvolve rápido. Chegamos ali a 145 e numa subida, tá? Não é tão íngreme, mas é uma subida considerável. Ó, de novo, modo Sport, pé no fundo. Ó, pessoal, olha como desenvolve esse carro. Chegamos aqui praticamente a 200 já, né? Ali no 190 e alguma coisa. Realmente o desempenho é excelente, tá? De parabéns a Rampage aqui a gasolina. Como a gente provavelmente vai pegar um pouquinho de trânsito aqui, vamos já então considerar a média de estrada até aqui. 9,7 km por litro, 23 km a gente rodou em 17 minutos. Não é uma média tão agradável. Rodando na estrada é uma média bem baixa, mas como vocês viram, a gente deu algumas aceleradas até a quase 200 km por hora. Então é normal que vai gastar mais. Aqui é um 2.0 turbo a gasolina. É um carro pesado, são 1.906 kg aqui na Rampage. Não dava para esperar realmente um consumo muito primoroso. Poderia ser melhor? Poderia.
Mas como eu falei, aqui tá marcando 9.9 até o momento, mas na estrada você rodando de forma tranquila você faz 11, até quem sabe 11,5. E isso sem acelerar. E é difícil ficar sem acelerar nesse carro, porque como eu falei, ele é muito gostoso para isso. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e agora eu vou fazer um resumo para vocês das minhas impressões ao dirigir a Ram Rampage Rebel na estrada. Bom, pessoal, adianto para vocês que eu gostei bastante desse carro. Eu já falei um pouquinho disso ao longo do vídeo, mas que delícia dirigir esse carro, principalmente na estrada, né? O motor aqui tem de sobra, né? São 272 cavalos, 40.8 de torque. Então desempenho certamente não vai ser um problema para você com a Rampage, a não ser que seja diesel, né? A gente pretende testar futuramente no canal, mas a gente sabe que não é tão legal o desempenho quanto essa daqui, né? Apesar de algumas pessoas dizerem que esse carro é um pouco duro, eu não achei, pelo contrário. Considerando ser uma picape, ela tá vazia, então ela tende a pular mais. E mesmo assim eu achei ela bem confortável. E é a proposta dela, né? Apesar dela ter uma capacidade de carga ali na caçamba relativamente alta para esse carro sendo gasolina, né? A diesel, por exemplo, tem 1.015 kg de capacidade. O foco dela é o conforto, é o uso no lazer, e ela vai muito bem para isso. Agora, os pneus de uso misto me incomodaram um pouco na estrada, porque o isolamento acústico desse carro eu achei bom. Entra um pouquinho de barulho de motorização, mas a gente até gosta, né? Ela filtra também o som do vento na estrada. Agora, a rolagem desses pneus, por eles serem de uso misto, como vocês podem ver aqui que eles são mais cravudos, realmente deixa a desejar, né? Fica um barulho um pouco irritante. Então realmente gostei muito de viajar com esse carro. Eu tenho certeza que assim que eu for devolver, vou ficar bem triste, porque eu não queria devolver esse carro. Agora, e o consumo de combustível? Ponto polêmico. Vamos lá mostrar como que ficou a média para vocês nesse trajeto. Vamos lá então conferir quanto que esse carro fez no percurso padrão que a gente faz entre São Bernardo e Jundiaí. Vamos lá, percurso A, que é o que eu resetei lá em São Bernardo. Temos ali 80.2 quilômetros percorridos em 1h53. Na verdade foi 1h45, é que a ignição tá ligada ali há um tempinho, então ele fica contando, tá? Mas fizemos o trecho em 1h45 com média de consumo de 9.6 km por litro. Esse painel não mostra a velocidade média, infelizmente, acho que fica devendo esse ponto, mas vocês viram grande parte do trecho aí que a gente veio dirigindo. Algumas pequenas aceleradas em alguns trechos, e como esse carro tem motor 2.0 turbo, uma pequena acelerada já prejudica bastante o consumo. Mas o que eu tenho a dizer sobre ele? Vale lembrar, por exemplo, que o Jeep Compass Limited, que a gente já testou aqui no canal, com motor 1.3 Turbo Flex, tração dianteira, fez 11 km por litro nesse mesmo trajeto, aqui 9.6. Uma diferença um pouco grande, mas até dá para entender, como eu falei, por causa do desempenho desse carro. Mas não posso dizer que é uma média agradável, tá? Realmente é um carro que gasta bastante combustível, dá prejuízo, o tanque seca rapidinho. Inclusive tem um tanque de somente 55 litros, a versão diesel tem 60, então poderia ser maior o tanque para fornecer uma autonomia melhor, porque esse carro bebe bastante. O consumo realmente não é o forte dele, compre sabendo disso. Mas pessoal, agora que vocês já sabem a minha opinião sobre essa picape, eu quero saber a de vocês. Comenta aí embaixo o que você achou dessa média de consumo de 9.6 km por litro. Bebe bastante, né? E o que vocês acharam também sobre o carro em si? Quais as impressões que vocês tiveram assistindo esse vídeo? E claro, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque é uma forma de você retribuir o nosso trabalho, que realmente leva muita dedicação e muito esforço. E ative as notificações do canal, porque teremos muito conteúdo legal aqui com a Rampage e também com os outros carros que vão passar aqui pelo canal.